falar sobre todos esses assuntos com o senador do PSDB aqui por São Paulo, que é José Aníbal. Marina Francischini está aqui com a gente. Senador, bom dia, obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto. Queria a avaliação do senhor sobre a saída de Geraldo Alckmin e a possibilidade dele de se unir a Lula. Falava um pouco mais cedo, não, ontem até, senador, no Papo de Política, quem acompanhou os debates de 2006, o senhor estava lá, né, o enfrentamento entre Alckmin e Lula, era tão improvável pensar que poderia ser discutido esse arranjo anos depois. Bom dia, prazer falar com vocês, obrigado pelo convite. Você vê que a pauta, estava olhando o programa aí nos últimos 10 minutos, a pauta do Brasil hoje continua intensa, né, nessa área de política, na área da economia, na área de eleições, enfim, com relação a esse aspecto mais específico, a saída do Geraldo. Eu lamento muito, ele é a assinatura 7 da ata de fundação do partido e esteve no partido durante 33 anos, 4 vezes governador de São Paulo, 2 vezes candidato a presidente da República. Então, é alguém que tem uma expressão dentro do PSDB forte e a saída dele não apaga essa expressão, né? Ele continua tendo uma interlocução e até hoje já se observa algumas saídas do PSDB em linha com a postura do ex-governador Geraldo Alckmin. Eu me posiciono sempre no sentido de tentar criar uma alternativa a essa polarização. E por isso apoiei, inclusive, o candidato nas nossas prévias, o Eduardo Leite. Eu acho que o Eduardo Leite é um candidato não polarizante, é um candidato que procura colocar como alvo, como desafio a ser vencido, os grandes problemas do Brasil, né? Fome, falta de emprego. Agora há pouco dava entrevista para uma rádio e ao final o rapaz me perguntou: mas o que o senhor pode desejar para 2022? Que seja melhor do pior que nós estamos imaginando. 2022 não é um ano estimulante, né? Pelo contrário, do ponto de vista da economia, é muito ruim. Tudo isso dificulta ainda um pouco mais essa busca de uma alternativa que não sejam as duas que estão colocadas desde sempre, né, nesse processo eleitoral do ano que vem, Bolsonaro e Lula. Eu ainda acredito que é possível construir uma terceira via, mas reconheço que não vai ser fácil. Na pesquisa de hoje, as indicações já são muito fortes no sentido de que, pesquisa do Datafolha, de que essa polarização ela está se consolidando. A decisão do Geraldo, eu não sei, ele próprio disse aí há pouco que ele não definiu ainda o passo seguinte, mas há uma grande especulação de que ele faria uma composição com o candidato, com o Lula, não é? Mas o entendimento com ele, eventualmente, seria o candidato a vice. Ele, no certo sentido, está se antecipando e deixando claro que não tem muita sensibilidade por essa ideia de uma terceira via. Eu mantenho ainda essa expectativa, acho que tem muita coisa por acontecer, que a partir de abril, maio, esse cenário vai estar mais nítido e eu espero que dentro desse cenário tenha essa possibilidade de uma terceira via. Os nomes que estão colocados ainda não ganharam musculatura, não é? Moro, Ciro, Dória. O Dória, inclusive, é uma coisa que preocupa, não é especulação, mas é fato. O Dória tem feito uma campanha forte, nacional, fez com relação à vacina, no que ele agiu muito positivamente, foi muito ativo em busca de uma vacina que finalmente conseguiu obter um resultado que foi fundamental para todo esse processo de vacinação que nós estamos vivendo hoje. Mas ele está muito travado nas pesquisas, né? E nessa pesquisa mesmo, no cenário principal, ele aparece ainda com 3% dos votos. Vamos ver se é possível alguma evolução por aí. Acho que o candidato Moro, ele sai para a eleição, já atinge rapidamente um patamar que eu acho que é o teto também, é um patamar teto, né? O Ciro também está, desde sempre, desde o ano passado, se colocando como alternativa e também não conseguiu. Vamos ver se alguém aparece ou um deles consegue, em função de um discurso que sintonize mais com a população. O povo brasileiro precisa de
criar uma certa esperança. E aquelas coisas, né? Você compara. Então, compara o quadro que está aí de candidaturas e o que cada um fez, a história de cada qual, e acaba optando por um candidato que, no primeiro mandato, desfrutou de uma situação excepcional, a economia ajustada, né, em 2003, né, uma questão fiscal muito bem equacionada, e pôde realmente implementar políticas sociais. Não foi inovação, já havia uma parte dessas políticas no governo Fernando Henrique, mas, enfim, isso aí cria uma memória, né? E essa memória, numa situação de dificuldade como se vive hoje, e de expectativa que não é boa para o ano que vem, ela se acentua, na medida em que não surge alguém com algo que seja realmente uma alternativa que se possa acreditar, sobretudo a população brasileira acreditar. Senador, bom dia. Tem um jantar previsto para o dia 19 que, nos bastidores, no Congresso, eles brincam que é o jantar dos ex-adversários. Lula e Alckmin devem estar juntos. Eles estão se aproximando cada vez mais em praça pública. A tendência, o senhor acha, é que ele, de fato, vá compor essa chapa com o ex-presidente Lula, ao invés de tentar disputar o governo de São Paulo? E caso ele, de fato, vá compor essa chapa com Lula, a tendência é mais o PSB, pela proximidade dele com o Márcio França, ou pode ser o Solidariedade? Já tem alguma coisa no radar ali? Haja bola de cristal, né? Não é fácil. Né? Se vai ser com o PSB ou vai ser com o PSD, não é? Olha, eu não tenho. Eu imagino que, do ponto de vista da composição, da proximidade que o Geraldo Alckmin tem com o Márcio França, que foi o seu vice, a tendência é o PSD, PSB, Partido Socialista Brasileiro, né? Mas essa hipótese também pode acontecer com o PSD, que é o partido liderado pelo Kassab. Não tenho ainda muita certeza qual será o movimento que ele fará com relação à opção partidária. Acredito que, se for nessa direção de um entendimento com Lula, é o PSB, né? Se for uma eventual direção, uma eventual candidatura ao governo de São Paulo, talvez o PSD. Mas, enfim, é pura especulação, não tenho indicação firme sobre isso. Às vezes falo com o governador Geraldo Alckmin, ele é tão prudente na fala pessoal como na fala pública, essa que ele fez agora há pouco e vocês publicaram. Senador, a gente falava um pouquinho antes sobre os vetos, né, e também sobre essas sinalizações que o presidente Bolsonaro tem feito em véspera de ano eleitoral, com a possibilidade de aumento para os policiais federais. Queria saber a posição do senhor em relação à derrubada ou não do veto do fundão, 5 bilhões e 700 milhões, desculpe, e também essas discussões sobre as concessões de reajuste, né, em ano de eleição, porque tem vedação feita pela lei também, lei de responsabilidade fiscal. Olha, eu acompanhei um pouco a conversa de vocês duas sobre essa questão do fundo eleitoral e eu compartilho dessa posição. Não se pode monetizar mais a política do que ela já está. Com esse orçamento secreto, RP9, é uma monetização intensa da política. Quando se disse aí que, olha, os parlamentares têm que dar a conhecer aos seus eleitores aquilo que fizeram, mas aquilo que fizeram também e, sobretudo, como políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Não é aquilo que fizeram em causa própria. Começaram a acreditar que a política no Brasil estava perdendo qualidade, perdendo atratividade, né? O eleitor vota porque praticamente é obrigado a votar, e começaram a derivar para essa monetização da política, recurso para o município, o prefeito colaborar com o vereador numa determinada área, e aí monetiza a política, não tem discurso. Tem, olha, esse deputado arrumou para nós uma emenda para tal coisa, ou para tal outra, fizemos uma quadra, fizemos uma cobertura de uma creche, ou fizemos uma creche, ou fizemos uma ampliação de uma unidade de pronto atendimento. Então, olha, temos uma dívida com ele em votos. Quer dizer, você vai
é uma moeda, literalmente, a moeda sendo usada para alavancar candidatura, alavancar voto. Isso empobrece a política fortemente. Vocês disseram aí uma coisa incrível, quer dizer, quanto tem hoje de recursos disponível para os partidos e para os candidatos, os que têm mandato, sobretudo, através das emendas. Tem as emendas que são naturais, legítimas. Eu recebi essa semana 7 municípios da região das Águas de São Paulo. Eu ainda tenho, nas emendas, que são, enfim, oficiais, né, para parlamentares, deputados, senadores, emendas de bancada, eu ainda tenho alguma disponibilidade na área da saúde. Então, eu ofereci a eles, olha, eu vou refletir e tal, e finalmente ontem arbitrei R$150 mil para cada município. É R$1.050.000. Não é muito, mas é uma coisa que é feita com toda a transparência, com a alocação bem direcionada, e não pedi a eles nada. Disse, olha, vejo que vocês estão agindo conjuntamente, né, o Circuito das Águas aqui de São Paulo, então vamos conseguir esse recurso. Me pediram um equipamento maior. Eu disse, olha, isso aí eu tenho que tentar uma conversa com o Ministério da Saúde, para ver se libera, ou com o governo do Estado. Isso aí tudo é da política, é legítimo. Agora, orçamentos excessivos e sem transparências, agora já vão ter que dar transparência para emendas de relator, quer dizer, é um recurso que você opera na definição do orçamento e libera para que o relator faça a alocação daqueles recursos. Enfim, tem muita coisa que é aí que precisa ficar clara, que precisa ficar transparente. E, de outro lado, é preciso que haja uma reconexão, né, do parlamento com a sociedade. Aquela cúpula ali não tem nenhuma visualização da rua, mas quando você sai dali na porta do Congresso, já tem gente pedindo esmola. Brasília hoje é uma cidade de muita gente morando na rua. Não é possível, a sensibilidade não é só da boca para fora, ela tem que ser uma sensibilidade de ação. Nós conseguimos na PEC dos precatórios, e felizmente a Câmara não mudou o que nós fizemos no Senado, eu quero elogiar aqui a postura da Câmara, e nós vinculamos recursos para o auxílio emergencial, para pagamento de precatórios e para reajuste da Previdência, do salário mínimo e do BPC. Isso é uma ação de parlamento que tem a ver com os interesses difusos da sociedade. O que é isso, interesse difuso? É o interesse do povo. Eles não têm lobby, eles não têm grupo de pressão, eles não têm corporação, eles esperam que, como nós os representamos, porque eles é que votam, eles que nos põem lá, nós possamos defender as suas urgências. Aí já não estou nem falando de qualificação profissional, de fazer o país voltar a crescer, mas é uma emergência até do ponto de vista de alimentar, um direito à vida que está na Constituição. Ontem eu falei isso na promulgação dessa emenda constitucional. Ela assegura, pelo menos, um direito constitucional, mas assegura de uma forma precária, mas assegura, melhor que nada. Mas o Brasil tem que mudar, a pauta tem que mudar. E aí, a conexão do parlamentar com as suas bases será uma conexão que não vai exigir essa quantidade de recursos. Eu sou totalmente a favor do veto. Olha que é difícil ser a favor de alguma coisa que o Bolsonaro faz. Tá certo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, então. Fica um convite para uma próxima vez. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. De uma próxima vez vamos falar sobre esses clubes de tiro. Começa a me tirar... Pois é, foi uma falha minha, senador. Eu falei com o senhor antes, eu falei que a gente ia conversar sobre isso também, esqueci, agora eu tenho que ir, que a gente tem um pouquinho de tempo para dar Datafolha. Já está o convite. Já está o convite para o senhor para falar sobre clubes de tiro na semana que vem, também uma questão bastante importante que está sendo discutida lá no Senado. Senador, desculpe, obrigada de novo. Obrigado a vocês e bom dia, bom final de semana.